Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos, podem sentar uns instantes. Acabamos de ouvir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, o relato de quando Jesus tinha 12 anos, foi com seus pais até Jerusalém para fazer a festa da Páscoa. O evangelista encerra dizendo que Jesus foi com eles para Nazaré, obedecendo, era-lhe submisso. Também o evangelista diz que Maria Santíssima guardava essas palavras que Jesus dizia em seu coração. Tudo que Jesus dizia não se perdia, porque a Virgem guardava em seu coração, mesmo Jesus pequeno. E o evangelista diz que Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e diante dos homens, que é o que nós também devíamos fazer vivendo em família. O que Deus espera em nós? Deus espera que nós sejamos de acordo com o modelo que propôs em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós sempre cresçamos. Nós cresçamos em sabedoria. A idade, não se preocupe, né? A idade vai crescer mesmo. Nós vamos passar com o tempo. Mas devemos também crescer em graça. Isso quer dizer que a graça aqui que São Lucas fala, São Lucas que era companheiro de São Paulo, São Lucas também que conhece São João, São Lucas que pesquisou tanto para escrever. A palavra graça aqui não quer dizer somente uma beleza externa de uma criança, mas a beleza também interior de uma pessoa, que ressalta os nossos olhos quando nós a contemplamos, a vemos agir. Aí nós vemos que há uma beleza interior que ressaltou, por exemplo, para os doutores da lei, que São Lucas diz que os doutores da lei, Jesus ficou no meio deles, dos doutores, no templo, não no interno do templo, pode ser do lado, no átrio do templo, onde os doutores estavam ali, para quem quisesse podia chegar para falar, conversar, perguntar. E São Lucas diz que aqueles que ouviam Jesus, interessante que os doutores estavam, diz São Lucas, Jesus estava sentado no meio deles, os doutores ouviam e também respondiam, porque Jesus estava ouvindo aqueles doutores e fazendo perguntas. Que maravilha aqueles doutores sentiam em ver Jesus. São Lucas que fala que eles que ouviam Jesus falar pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Existia em Jesus uma alegria, uma sabedoria, uma graça, para melhor dizer, uma graça que agradava aqueles doutores que viam aquele menino de 12 anos, cheio de sabedoria, quando respondia ou quando perguntava. Que é assim também, a sabedoria se mostra nas perguntas que uma pessoa faz, como a sabedoria se mostra também nas respostas que uma pessoa dá. Essa graça que Deus nosso Senhor quer ver em nós é a exemplo de seu Filho. O que Jesus estava ali sentado no meio dos doutores? Jesus estava interessado sobre aqueles doutores
para que eles fizessem a santíssima vontade do Pai do céu. Certamente nosso Senhor fez perguntas sobre os salmos, sobre as profecias, sobre a lei, que tudo ali no Antigo Testamento conduzia para o Emanuel, para o Deus conosco, para o Messias, para o Salvador. Jesus não perdia tempo. Jesus estava perguntando sobre aquilo para eles, para despertar neles esse interesse pelo Salvador, pelo prometido. Meus amados irmãos, é uma vida de família que nós acabamos de ver, uma cena de uma vida de família, de uma preocupação de um pai que era São José. São José foi escolhido por Jesus. São José foi adotado por Jesus como pai. São José era pai adotivo de Jesus. E as preocupações de Maria Santíssima. Muitas vezes, quando o jovem e a jovem vão se casar, eles fazem um projeto, e como se fosse um projeto assim, solto, que não tem pé no chão, que não conta com tempestade, que não conta com o que pode acontecer na cidade, com nada. Nós seremos felizes, ninguém vai nos atrapalhar. Mas não é assim que nós, na realidade, vivemos. Nós vivemos dependendo do nosso emprego, nós vivemos dependendo do clima, dependendo da segurança da cidade, dependendo dos nossos vizinhos, dependendo dos nossos pais, dependendo das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos levar uma vida de ilusão. Nós dependemos também da nossa saúde, e a nossa saúde é uma coisa muito cara, muito querida, mas muito frágil. E nós dependemos, meus amados irmãos, no final das contas, do amparo da divina providência. Se Deus nosso Senhor nos amparar, é Deus que vai dizer, é Deus que vai determinar até quando nós vamos viver, o que nós vamos ter, como serão nossos filhos. Só que Deus também depende da nossa correspondência. Vamos pedir a essa Sagrada Família no dia de hoje, a São José, a Santíssima Virgem Maria, que são os modelos dos santos que fizeram a vontade de Deus aqui na terra, que abençoe nesse dia de hoje a nossa família. Que nós queiramos viver uma vida de família. Eu quero só relatar aqui que a liturgia ela tem um propósito, assim, para limitar a nós, para nós não ficarmos suspensos sem ir para onde ir. A liturgia pede a Deus nesse dia de hoje que nós sejamos cumpridores das virtudes de família. Por exemplo, São José está aqui, Nossa Senhora, cumprindo a lei de Deus. Chegou o tempo da Páscoa, eles foram a pé até Jerusalém para cumprir os preceitos de Deus. Por quê? Porque numa família se pratica religião. Numa família se põe Deus em primeiro lugar. E não venha com história de que você agrada a Deus só nos seus pensamentos. Você tem que agradar a Deus nos seus pensamentos, mas também externamente. Você tem que mostrar para as pessoas que você ama a Deus. E aí, a prática da religião. São José e Nossa Senhora são para nós um modelo perfeito de homem e de mulher que ama a Deus, respeitando a religião, cumprindo a religião. Eles estão lá nessa festa da Páscoa. Nós temos Jesus obediente. Jesus nos mostrou o tempo todo no seu Evangelho, até o seu último dia, aqui cumprindo a sua missão, que ele era obediente ao Pai. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos de cumprir na sociedade, em família, na religião, é a virtude da obediência. Aí São Lucas diz que Jesus foi com eles para Nazaré e era
obediente a eles. Jesus, Criador de todas as coisas, que estava ali sob a responsabilidade de São José e de Nossa Senhora, obedecendo o tempo todo a Nossa Senhora e a São José. Por quê, meus amados irmãos? Porque não existe um casal que viva uma vida de família com paz e harmonia se não houver uma disposição interior de obedecer. Por exemplo, que a esposa obedeça sempre ao seu esposo, que ela não faça as coisas como se o esposo não existisse, mas que ela vá e partilhe o que ela pensa fazer, que ela consulte, que ela veja a possibilidade, que ela não precisa nem de ela perguntar muito, que ela já sonde de alguma maneira o que agrada, o que não agrada ao seu esposo, que ela procure viver em harmonia, que ela seja flexível. Para isso Deus nosso Senhor nos deu inteligência, e que em alguns momentos ela tem que obedecer. Quando o esposo, por exemplo, fala, isso eu não posso fazer, exatamente quando a gente fala, toda vez que a gente fala assim, a gente não tem muita obrigação de justificar quando a gente quer agradar alguma pessoa. Mas quando alguém vem pedindo uma licença, alguma coisa, alguma, sei lá, algo difícil a nós temos que falar não. O nosso não, quando é dado para pessoas responsáveis, alguma justificativa nós temos que dar. A não ser para as criancinhas. Para as criancinhas a gente pode, que já não tem uso da razão. Aí nós não precisamos de ficar justificando. Ainda mais se nós justificarmos para uma criancinha. A criancinha não vai entender nada, então a criancinha precisa apenas de não. Aqui não. Não precisa de dar explicação. Então as pessoas que já não têm mais capacidade de raciocinar, uma pessoa doente lá numa cama, lá no hospital, você não precisa dar explicação para ela, já que ela não está entendendo nada. Você está lá entubada, você só tem que cuidar dela. Mas uma pessoa que tem uso da razão, seu esposo, que sabe o que está acontecendo, você tem que dar uma justificativa para criar harmonia e não ficar uma pessoa aborrecida. E se a pessoa que vive em vida de família está ali e diz, não, eu não gostaria não por causa disso, por causa daquilo, obedeça. Não pode hoje, quem sabe poderá amanhã. Por isso, nessa vida de família, nós vemos Nossa Senhora obediente a São José. E vemos São José, Nossa Senhora mandando no menino Jesus. E o menino Jesus obedecendo. Para agradar o Pai do céu, para honrar Nossa Senhora, para honrar São José na sua missão de pai e de mãe, que estão conduzindo o Filho de Deus para salvar a humanidade. Meus amados irmãos, pensamos nesse dia de hoje então essas virtudes. Primeiro, de respeitar a Deus, de procurar cumprir a lei de Deus, que São José e Nossa Senhora fizeram, mas também a humildade, a obediência, o cumprimento dos nossos deveres de Estado. Por exemplo, quanta gente falta com os seus compromissos e por faltar aos seus compromissos desagrada imensamente em casa. Fizeram um trato lá, o esposo fazer tal coisa, a esposa fazer tal negócio, aí quando chega na hora, fulano de tal não cumpriu o seu negócio. Uma vida de família é uma vida que exige a prática das virtudes, da obediência, essas que chamam de virtudes pequenininhas, a gente chama de bondade, que São Paulo põe ali, caridade, bondade, perdão. São Paulo vai colocar a modéstia. Sabe o que é a modéstia? É quando você, por exemplo, às vezes tem razão em alguma coisa, e depois, por ter razão em alguma coisa, falou, e a pessoa às vezes tinha dado uma opinião contrária, mas você deu essa opinião aqui, que é verdadeira, fundada em argumentos, na realidade, aí depois você venceu aquilo, você não vai humilhar a outra pessoa por causa daquilo, mas deixa que a própria pessoa veja, você seja modesto no modo de falar, no modo de vestir, no trato com as pessoas. A vida de família, se não tiver isso, ninguém aguenta. Por isso São Paulo vai, enumera aqui
virtudezinhas. Ele fala misericórdia, benignidade, humildade, modéstia, paciência. Todas essas virtudes, elas devem estar conosco na prática da vida de família. Suportai-vos uns aos outros. E uma coisa que é preciso que a gente faça constantemente em família: perdoar. E São Paulo, que não é bobo, ele fala assim: perdoai-vos mutuamente se um tiver motivo de queixa contra o outro. Quando é que a gente vai perdoar? É claro, é só quando a gente tem motivo de queixa. Se eu não tiver motivo de queixa nenhuma, não tenho que perdoar ninguém me ofendeu. Mas se alguém me ofendeu, eu estou vivendo em família, eu que fui perdoado por Jesus Cristo, nosso Senhor, como é que eu não vou perdoar uma pobre criatura? E muitas vezes uma guerra em família é porque não se quer perdoar. Uma ninharia, um nada, uma coisa que a gente vai deixar que não cabe no nosso caixão, e nós não perdoamos. É um negócio que eu não te perdoo por causa disso. Uma vaca, sei lá, cabe no seu caixão essa vaca? Não cabe. Então perdoa. Tanta coisa pode acontecer, diga assim, veio na memória. São Paulo, então, meus amados irmãos, nos exorta a essas pequenas virtudes de uma vida de família que são necessárias. Se nós soubéssemos com clareza todos os nossos deveres, todas as virtudes que devíamos praticar, mas nos faltasse a graça de Deus, a força do alto, tudo seria em vão. Então terminemos as nossas palavras, pedindo a São José e a Nossa Senhora que nos abençoe, e a Jesus Cristo, nosso Senhor, que levou uma vida de família, com São José e com Nossa Senhora, até os seus 30 anos. Que São José derrame sobre nós a sua graça, para que nós possamos com alegria, olhando para Ele, praticar uma vida de família, conforme Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.